Uma mãe começa a ser chamada constantemente para ir na escola por conta de um problema com a sua filha. Os professores relatavam que a menina ficava a todo momento rodando, girando, e isso começou a incomodar não somente os professores, como os outros alunos. E a primeira vez que essa mãe foi chamada na escola, a diretora então diz que, olha, existe algo de errado com a sua filha. Na minha opinião, você precisa buscar alguma coisa e tudo mais para poder entender o que está acontecendo. E a mãe, muito confusa com aquilo tudo, porque olhava dentro da própria casa e não percebia aquele tipo de comportamento relatado pela diretora. Então foi chamado pela segunda vez, foi chamado pela terceira vez, e na quarta vez a diretora e o grupo de professores falaram: olha, a sua filha está atrapalhando o andamento aqui da escola, das atividades que estão aqui. Na nossa opinião, ela tem algum tipo de problema, alguma coisa na cabeça dela que não está normal. Ela tem alguma disfunção aí mental, algum problema ela tem aí que isso precisa ser investigado. E a mãe desesperada, porque sempre observou a filha dela e nunca notou nada que fosse absurdo. E a mãe começou até um pouco a se sentir culpada. Ou aquele tipo de mãe que, tipo, cara, será que eu sou cega o suficiente? Ou eu não quero enxergar alguma coisa na minha filha? E essa mãe começou a entrar em desespero. Por quê? Porque sentiu que, de certa forma, ela poderia, né, estar querendo se enganar ou não querendo ver algo em sua filha. Essa mãe, então, desesperada, resolve procurar uma das melhores equipes de tratamento nessa questão tanto da psiquiatria quanto da neurologia e leva sua filha para um instituto. Chegando nesse instituto, conversou lá com o médico disse: olha, é tudo muito prematuro, todas as informações que você me passa, porém, a sua filha vai precisar ficar aqui a um determinado período para que a gente possa examinar, acompanhar e observar o tipo de comportamento ao qual a senhora vem relatando. E a mãe então autorizou essa menina a ficar, e esse quarto, né, era como se fosse aqueles quartos que fazem interrogatório, que tem um espelho muito grande, que a pessoa que está lá dentro não consegue ver quem está lá fora e quem está lá fora consegue ver quem está lá dentro. E passou-se ali as primeiras 24 horas, o médico então chama essa mãe e conduz essa mãe até, né, próximo a esse espelho para conseguir observar a sua filha. Quando chegou ali no espelho, ela começou realmente a reparar um comportamento que a filha dela ficava rodando, girando, 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 balançando os braços para um lado e para o outro, rodando, rodando, rodando. E nesse momento a mãe começou a entrar em crise e começou a chorar e realmente entendeu que a filha dela tinha algum problema. O médico olhando para ela e disse assim: calma, você só está vendo o que ela está fazendo, você não está ouvindo o que ela está ouvindo. Então ele aperta um botão e libera o som para dentro da sala e a mãe então percebe que o que estava acontecendo era uma música que estava tocando lá dentro daquele quarto. E a menina não estava simplesmente girando, ela estava dançando. E o médico então vira para essa mãe e diz: olha, a sua filha não tem nada de problema mental nenhum. Ela não tem nenhum tipo de disfunção mental. No meu conselho como profissional, a sua filha só é uma bailarina. No olhar e na opinião de pessoas que não conheciam a fundo aquilo que realmente aquela menina era, na opinião deles, ela era simplesmente uma pessoa rotulada como uma pessoa que tinha algum problema mental e que estava atrapalhando o bom andamento ali da escola. No olhar de um especialista que foi mais a fundo e conseguiu realmente acompanhar e analisar o comportamento, ele viu que na verdade aquela menina tinha um grande talento e que aquela menina era uma bailarina. E o médico ainda continua dizendo para a mãe: olha, ela pode não ser tão boa em matemática, em química, em física, em português, mas ela não tem nenhum tipo de disfunção mental. No meu conselho, né, naquilo que eu tenho para dizer para a senhora, coloque ela o mais rápido possível em uma escola de dança, numa escola de balé e tudo mais. O resumo dessa história retrata que essa menina, ela se tornou uma das bailarinas da Broadway e depois ela, na verdade, ela iniciou como uma das maiores bailarinas do Circo de Soleil e depois ela se tornou uma coreógrafa e bailarina da Broadway. Vinícius, e o que que você está dizendo e o que está nesse negócio de eu preciso parar imediatamente com isso? Eu acho que você não conseguiu captar realmente a mensagem dessa história, talvez se você ainda esteja com algum tipo de receio e de dúvida, mas esse também é o objetivo do vídeo. Mas o que que aconteceu neste momento?
Quando nós somos cercados por opiniões alheias, nós somos testificados aos olhos daqueles que não nos conhecem. Por quê? Porque opinião é algo que qualquer pessoa dá, mas que ela não tem nenhum tipo de responsabilidade e comprometimento com o resultado final. Dar opinião na vida dos outros ou receber opinião dos outros é algo que possivelmente pode te afundar. Porque você meio que acha que aquela pessoa tem a melhor opção para você ou que aquela sugestão é a melhor para você e a partir disso então você trilha um processo de tomada de decisão pautado em cima de uma opinião de uma pessoa que não tem nenhum tipo de responsabilidade com o resultado final. Quem nunca pegou uma opinião de um colega, de um amigo, de um parente e quando deu errado, a pessoa falou assim, mas eu te falei que poderia dar errado, era só uma opinião, que eu achava que você tinha que fazer tal coisa. Ou seja, tome cuidado com as opiniões que as pessoas estão emitindo para você. O problema é que muitos de nós todos os dias damos acesso a pessoas que não nos dão um destino. E o que você precisa entender? Que opinião não serve de nada. Agora, conselho só vai dar para você quem é basicamente especialista em um determinado assunto ou alguém que te ama profundamente pode te dar um conselho. Por exemplo, uma mãe normalmente ela te dá um conselho. Ela não emite uma opinião. Opinião são coisas que as pessoas falam aleatória, sem comprometimento, sem base nenhuma para aquilo dali. Então elas dão uma opinião como se fossem juízes da sua vida. E talvez se as opiniões fossem tão boas, elas já tinha uma vida muito melhor e estaria, já parado de ficar dando opiniões na vida dos outros. A grande questão aqui dessa mensagem é: não dê acesso àquilo que não te dá um destino. Pare de dar ouvidos àquilo que não te dá um destino. Tome muito cuidado com os conselheiros ou com as pessoas a qual você divide determinadas coisas. Você precisa entender que tem aquela clássica frase: não, isso daqui é só uma crítica construtiva. A primeira coisa que você precisa entender é: não existe crítica construtiva. A palavra crítica vem do grego de crisália, que significa julgamento. Ou seja, aquela pessoa não está fazendo uma crítica construtiva, ela está julgando. E uma coisa muito interessante que eu percebi ao longo do tempo, que pessoas que realmente têm algum tipo de significado, um trabalho realmente significativo, pessoas que estão realmente performando, não vão parar o tempo delas para fazer críticas construtivas para pessoas. Muito pelo contrário, essas pessoas que estão subindo a escada do sucesso, elas vão olhar para o seu comportamento e vão te incentivar. Olha, continua, faz assim, você vai errar, vai ser doído, mas continua que você está no caminho certo. Só que muitos de nós paramos por isso. Veja, como que não existe uma crítica construtiva. Você não vai ver a sua mãe te criticar construtivamente. A sua mãe não vai falar, olha, eu tô aqui te fazendo uma crítica construtiva. Por quê? Porque quem te ama verdadeiramente não vai te criticar, vai te aconselhar, vai te direcionar, vai te dizer coisas que talvez você não tá percebendo. Eu escuto isso inúmeras vezes. Olha, não é nada demais não, mas é só uma crítica construtiva que você poderia ter feito tal coisa. E eu pergunto para essa pessoa, e o que você tem feito? Porque é muito fácil criticar pessoas que estão fazendo enquanto você, crítico, não faz. E muitas das vezes nós paramos por críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada. Então a gente precisa realmente parar e entender o que eu estou dando ouvido, do que eu estou me alimentando. Aquilo que você dá ouvido e aquilo que você se alimenta define o caminho que você vai seguir, define as suas decisões. Tome muito cuidado com aquilo que você está emprestando seus ouvidos. Você precisa parar imediatamente de ficar em meios de fofoca. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, A Bíblia diz que são 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. Principalmente a 7ª significa o quê? A contenda contra os irmãos, a fofoca, o falar da vida dos outros. Ou seja, vá cuidar da sua vida que as coisas vão começar a acontecer. Então o conselho desse vídeo é: pare de dar ouvido a opiniões alheias, a críticas construtivas de pessoas que nunca construíram absolutamente nada e comece a olhar realmente para a multidão dos conselheiros, porque a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Ou seja, quem são os seus conselheiros? Normalmente são pessoas que já trilharam seus caminhos, que podem ser seus mentores nesse processo e não necessariamente precisa ser uma pessoa que você tenha acesso. Mentores, olha, eles podem te dar livros, como todos esses que estão aqui atrás. Mentores
professores podem te dar um vídeo como esse, você pode se espelhar e falar, nossa, isso aqui faz sentido, eu vou ser mentorado por essa pessoa, eu vou acompanhar, eu vou consumir isso daqui. Ou seja, a maneira com a qual você se comporta diante do seu dia determina quais serão os seus resultados, qual é o sucesso realmente que você vai ter. E quando você fica ouvindo opiniões alheias, você vai subir a escada do sucesso e quando chegar lá em cima, vai perceber que colocou a escada na parede errada. E por isso que você deve parar imediatamente de ouvir esses tipos de críticas construtivas e de opiniões que não têm nenhum tipo de fundamento e as pessoas não têm compromisso e responsabilidade com o resultado final. Se você curtiu esse vídeo, você já sabe, né? Você precisa dar o like, ver se você está inscrito aqui no canal e tocar ali no sininho para você receber todas as notificações que a gente envia. Toda vez que tem um vídeo novo, você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Beijo no seu coração e eu te vejo no próximo